copo meio cheio do Norris fiz um quali horroroso, fiz lambança na largada, tive dificuldade para ultrapassar, porque isso me parece uma realidade do ano, não dele apenas. Termino em terceiro e perco só 10 pontos. Ao mesmo tempo que em um campeonato em que os carros da McLaren, em geral, terão condição de fazer 1 e 2, o Piastri também pode ficar feliz. Por quê? Porque ao invés de abrir só 7, que seria a vitória versus um segundo lugar, ele abre 10. Abre o que eu estou referindo à corrida, uma vez que o Norris está na frente. Então, no caso, é tirar. Em vez de tirar 7, tiraria 10. Então, voltando ao Norris, para mim, um cara que está disputando o título não pode cometer o erro de não colocar o carro no colchete. Ele até coloca e o carro dá uma... Vamos ouvir o que ele tem a dizer, de nós, ali na hora que eu travei os mecanismos de largada, o carro não respondeu e bababá, mas é aquilo que a gente fala. Quando é que você, numa disputa pelo título, cita uma pataquada do Verstappen, por exemplo, ou do Hamilton quando brigava pelo título? O Norris é um cara que eu, no podcast que vocês me convidaram a semana, defendi muito, e eu defendo. Eu acho que o Norris, ao longo dos anos, apanhou mais do que ele merecia. Mas hoje é um caso que ele dá argumento para quem bate nele, né? Porque o cara não pode chegar na largada e não parar no colchete, Carlos Costa. De fato, colecionando erros, né? E isso acaba tendo um impacto até, digamos, na análise mental que a gente faz dos pilotos, porque a gente sabe que o Norris é um cara inconsistente. O Piastri também, só que agora, nessa temporada, ele tem se mostrado mais sólido do que foi nas 2 temporadas anteriores, até por ser a época novato e tudo mais. O que vocês acharam do Norris? Pois é, eu, sinceramente, apostava no Norris como campeão da Fórmula 1 nesse ano pela superioridade do carro e pelo fato de que ele é mais rápido ainda que o Oscar Piastri. O Piastri ele tem fins de semana muito bons, né? Mas não é consistentemente o cara mais rápido da equipe, e isso a gente vê até em classificação, embora esse fim de semana deponha contra aqui a análise que eu tô fazendo, né? Mas de fato foi um quali muito ruim do Lando. E a gente viu ali o Piastri conseguindo, aliás, botar 1,5 décimo contra o Russell, depois teve a questão da punição e tudo mais. Se o Piastri conseguir resolver esses 2 calcanhares de Aquiles, que é classificação e gerenciamento de pneu / corrida na parte final das provas, eu acho que ele consegue aí otimizar o pacote dele de modo a colocá-lo em favoritismo contra o Norris. O Norris é um cara que já tem uma pecha negativa nele, ele também comete alguns erros de largada, por exemplo, né? Nesse caso ele não saltou mal, saltou bem, mas saltou fora do lugar, e claro, a gente sempre fica ali naquela expectativa de ver se o Norris consegue ser um cara mais consistente, o que não tá acontecendo. Mas assim, se a gente viu o Verstappen vencendo o GP do Japão com a Red Bull fazendo um milagre na classificação e controlando a corrida, eu acho que aquilo foi sim um ponto fora da curva no campeonato. Não estou dizendo que o Max não vai vencer mais corridas, que ele não vai fazer mais poles, mas aquele GP não representa a tônica do que a gente deve ver em 2025, que é sim a McLaren um pouco à frente. E não anos-luz à frente, como muitos dizem. A Mercedes, a gente viu, estava próximo, Russell entre os 2 pilotos. Felipe, você pediu a palavra? Até para jogar uma coisa, uma espécie de um mini comentário com uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, temos corrida domingo que vem. Piastri pulando à frente no campeonato, assumindo a ponta, ganhando mais uma. Ele cria um contexto de começar a dominar o Norris, ou vocês acham que vai ser trocação até o fim? Eu acho que vai ser trocação, já vou passar a bola para o Gui, mas eu vejo o Piastri um pouco mais controlado emocionalmente, mentalmente, como queiram adjetivar, cabeça no lugar, inclusive no momento dos baques, dos contratempos. O Oscar reage melhor às coisas, seja dentro do cockpit ou fora ali, no âmbito de entrevista e coisas afins, do que o Norris. Então, se o Piastri conseguir construir isso, né, em termos matemáticos, de estar lá sempre para e passo com o Norris nas classificações e melhorar a gestão de corrida dele, é natural que ele ainda esteja um pouco aquém pela questão da experiência, mas agora já na 3ª temporada dele na Fórmula 1 e com esse número de corridas que a Fórmula 1 tem a cada ano, já dá para colocar ele com uma carga aí de experiência razoável. Eu acho que sim, ele começa a construir isso. O que vai depender mais para mim, Felipe, queria ouvir o Guilherme também,
é como o Norris vai reagir a esses momentos ruins. Eu acho assim, é o que o Felipe falou sobre o copo meio cheio e meio vazio. Ele conseguiu matematicamente fazer uma corrida ok, apesar de não ter passado o Russell. Vamos ver se o Russell de fato mantém essa segunda posição, né? Tem um asterisco ainda com relação a isso. Mas Gui, o que você acha? Pegando o comentário de vocês dois, eu queria destacar duas aspas que a gente viu ontem, uma do Verstappen e uma do Norris, que mostram um pouco da situação do campeonato, e já temos aqui as aspas do Norris pós-corrida. Mas o Norris ontem tentando explicar a corrida ruim dele, a classificação ruim, ele falou, parecia que eu não sabia guiar um carro de Fórmula 1. E o Verstappen deu uma que eu achei muito engraçado, né? A sinceridade do Verstappen é sempre muito boa. Ele falou assim, eu não estou lutando pelo título, eu estou apenas participando da temporada. O Max não tá muito contente, com razão, né? De fato, a maquinaria dele não permite muita coisa. Mas vamos lá para o que o Norris disse agora, depois da corrida. Manda. Ele falou o seguinte, primeiro sobre a punição. Ele falou, não achava que eu estava tão mais à frente no colchete. Achei que era uma coisinha pouca. Foi uma corrida muito difícil, cometi muitos erros nas tentativas de ultrapassagem, de largar fora do lugar. Foi uma corrida muito bagunçada para mim e estou muito desapontado por não fazer uma dobradinha para a McLaren, porque teria sido um ótimo resultado em casa. Lembrando hoje, a McLaren, o acionista majoritário é o Fundo Soberano do Bahrein, então para eles realmente é uma corrida em casa. Ele falou, uma corrida muito ruim, muito difícil, mas ainda com alguns pontos positivos. Foi uma boa corrida de ponta a ponta, então não tenho reclamações, me diverti, consegui fazer boas ultrapassagens, todos deram o seu melhor e todos estavam no limite, como se espera. Eu gostei da entrevista, eu gosto sempre de procurar depois nas redes sociais, no YouTube, as entrevistas em áudio, porque a transcrição, às vezes, por mais seja ipsis literis, né, não tem ali a expressão. Eu gosto de ver a expressão, de ver a hesitação na voz e tal, mas o que disse aí o Gui da entrevista do Norris, eu gostei da postura dele, gostei do que ele, como ele se comportou, né, do que ele falou. Mas vamos para as brigas que ele teve. Tá difícil ultrapassar. Tá com cara de que ninguém esse ano vai ultrapassar de DRS, colocando o carro inteiro no meio o que eu acho legal. Eu defendo o DRS, porque sem DRS não tem ultrapassagem, mas eu não gosto quando o DRS está descalibrado e o cara sai da curva, mete o DRS, passou, tchau e benção. Eu gosto quando ele dá uma chance do piloto colocar de lado. Só que assim, vocês repararam que com o Norris, todo mundo manda para fora. Todo mundo manda o Norris para fora, cara. Então assim, eu acho que tem duas formas da gente ler isso. A primeira é como ele se comportou com o Verstappen e de ficar uma coisa de ele não vai colocar o pé até o fim, ele não vai pôr roda. Essa é uma leitura que eu acho que existe. Mas eu também acho que existe a outra. Se o Leclerc bate com o Norris e abandona, é ruim para o Leclerc. Para o Norris é catastrófico. Se o Norris zerasse essa corrida, uma catástrofe. E vai ser assim ao longo do ano para ele, Norris, e para o Piastri. Piastri e Norris, quando disputarem posição com qualquer outra equipe, o piloto sabe que eles não podem abandonar num duelo que não seja direto. Uma coisa é eles se tocarem, que vai ser um problema interno, é outra coisa. Não é um problema matemático para o campeonato deles, em pilotos. Então, a do Leclerc me chamou a atenção, porque o Leclerc jogou o Norris para fora. Ok, a gente gosta de corrida, eu não vou condenar o Leclerc. Mas eu não posso falar que o Norris foi bom, não. Ele não tinha o que fazer ali. O Leclerc mandou ele para fora e ele foi para fora. Então, eu não sei quanto que as disputas com o Verstappen condicionam os rivais a acharem o Norris fraco nas disputas. Fraco de cabeça ou de engrossar pouco. Embora, nesse ano, ele não possa zerar, especialmente nessa faixa do campeonato, numa disputa com o Piastri. Se ele zerasse hoje, o Piastri era líder do Mundial com vantagem já. Ele já revertia para ter vantagem. Eu não sei, eu queria ouvir vocês, até o pessoal no chat. Galera no chat, deixa eu ver aqui. Aliás, like, hein? Estamos com quase 2.000 pessoas. Chegando em 540. Like. Eu quero like de todo mundo. E quero que vocês comentem. O pessoal joga o Norris para fora porque acha que ele é fraco de cabeça, ou joga para fora porque sabe que no vamos ver ele não vai poder correr o risco de zerar.